Boa noite. Muito. O tempo voa. Isso aí. Então tá, qualquer coisa, vocês já sabem, né? Enviem suas perguntas, nos interrompam, fiquem à vontade. Então a gente vai começar com esse período que é conhecido como República Velha, né? Que vai de 1889, como o Bruno falou, com a proclamação da República, o 15 de novembro, né? O nosso feriado, até 1930, com o golpe ou a Revolução de 30, né? Em que o Vargas toma o poder. Bom, esse período, então, é o primeiro momento que se tem uma república no Brasil, né? Depois de muitos anos com monarquia, colônia, enfim. E esse momento se inicia, né, através também de um golpe, e começa com o que a gente conhece como República da Espada, né? Que seria esse período entre 89 e 1894. Por que chama República da Espada? Porque é um período que o Brasil é governado por dois militares, né? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Tá ali o rostinho deles para vocês verem, esses senhorzinhos não muito simpáticos. Deixa eu permitir a entrada aqui. Fica a campainha tocando no meu ouvido. Bom, então o Deodoro da Fonseca, né, é o primeiro presidente do Brasil República, né? Ele iniciou com um governo provisório, prometendo, né, em seguida a ser feita uma nova constituição, né, que ele passaria o poder conforme as regras que fossem definidas. Boa noite, Pedro. Bom, e aí nós temos a primeira Constituição Republicana, né, promulgada por um Congresso Constituinte no dia 24 de fevereiro de 1891. Essa Constituição, além de trazer essa novidade, né, da República, de uma organização em formato de república, né, pela primeira vez, também define o modelo do presidencialismo, né, então opta por seguir um modelo americano, que é um modelo que a gente segue até hoje, né, que a gente tem um presidente e não de parlamentarismo, que seria outra opção que estava em jogo, o voto universal masculino e não secreto, né, que em seguida vai também mudar e logo vou falar mais sobre isso. E, claro, o fim da escravidão, né? É bem importante nessa nova Constituição, apesar dela ter sido, até a Lei Áurea, lá de 88, a primeira Constituição que não traz a escravidão, né? Como modelo de trabalho, enfim. Esse período, gente, é importante vocês terem em mente, assim, pensando em resumir bastante, né? Que é um momento que mudam as regras do jogo, né? Então, quando se muda, tem muita coisa em disputa, né? Então, é um período bem movimentado, assim como a gente tem, acho que o período lá da regência, né? Que também não se sabe como que vai ser o modelo que vai ser usado, quem vai governar, enfim, aqui também a gente tem isso. Então, é isso. Tem essas disputas de presidencialismo, parlamentarismo, que grupo mais radical, mais moderado. Então, é uma série de ideias que está em disputa, né? E então esses primeiros anos eles são bem turbulentos, né? O Deodoro acaba fechando o Congresso, depois ele é deposto, aí o Floriano Peixoto assume lá em 1891, né? Tem a revolta da Armada, que é uma revolta bem importante, né, dos militares da Marinha nesse momento, que também não estavam satisfeitos com os rumos que as coisas estavam indo. Então, que vocês tenham em mente essa instabilidade justamente por ser um período de mudanças, né?
É importante também definir aqui, né, nesse mesmo sentido do que eu estou falando, a Revolução Federalista aqui no Rio Grande do Sul, né, é bem importante, lá dos Chimangos, Maragatos, e vários grupos com várias ideias, muitas disputas também, é um belo exemplo do que eu estou falando, né, a Federalista, que é de 1893 a 1895, tão difundida no nosso imaginário dos gaúchos, né, às vezes a gente confunde a Federalista com a Farroupilha, né, mas é um momento bem importante aqui das disputas políticas do Rio Grande do Sul, que nesse momento, inclusive, vai estar bem em evidência no cenário nacional também, né, nesse sentido da política, depois também com o Vargas, enfim. Bom, quando termina esse período da República das Espadas, né, que termina o governo do Peixoto, ele ficou só 2 anos, né, na presidência, a gente começa o que chamam de República das Oligarquias, ou Café com Leite também, né, que vai de 1894 a 1930. Por que oligarquias, né? Porque esse período ele é dominado pelas aristocracias dos fazendeiros, principalmente, né? Lembrando que a economia nesse momento era muito norteada pelo café, né? E aí a gente tinha a alternância dos presidentes paulistas e mineiros. Lembrando que tiveram presidentes de outros lugares, mas majoritariamente eram paulistas e mineiros num acordo ali que eles tinham, né? Nesse período também a gente precisa lembrar, né, do coronelismo. Antes eu falei que o voto não era secreto, que pode nos parecer estranho, mas até trouxe ali uma charge, né, que já caiu no Enem, acho, inclusive essa charge, né, sobre o voto de cabresto, né, que diferente do Brasil Império, né, que só votava quem tinha uma certa quantia de dinheiro, enfim, agora qualquer pessoa pode votar, acho que desde sendo alfabetizada, mas isso é fácil de forjar, né? Então, é também para a gente pensar nessa descentralização do poder e na figura dos coronéis, né, desses grandes latifundiários, enfim, que tinham muitas pessoas sob o seu poder ali. Então, para a gente pensar nessas estruturas sociais, políticas, econômicas do Brasil nesse período. Continuando também pensando nessa instabilidade, a gente tem a Guerra de Canudos, né, bem importante lá na Bahia. O exército extermina ali uma comunidade do Antônio Conselheiro, né? É um momento bem marcante, assim, na história do Brasil. A revolta da vacina, que eu acho que é bem importante para vocês darem, quem sabe, mais uma... Eu não vou falar muito agora, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha depois para revisão, considerando, né, todas as discussões que a gente teve sobre vacina esse ano, no ano passado, acho que é um tema que pode cair, né? Uma revolta que acontece no Rio de Janeiro, da população que não queria se vacinar contra a varíola, e que nesse momento, acho que um pouco diferente do que a gente tem hoje, é uma revolta que também não fala só sobre o medo da população de se vacinar, mas também contra um processo de higienização do Rio de Janeiro, né? Que estava acontecendo nesse momento deles tentarem tirar essas populações pobres, né, do centro da cidade, e especulação imobiliária, tudo isso. Então, é importante, até Oswaldo Cruz é uma figura importante nesse momento, né? Então, a gente tem o Instituto, enfim. Então, acho importante dar uma olhadinha nisso e comentar. Revolta da Chibata também, que é outra revolta dentro do Exército. O Exército estava muito forte, né, nesse momento, como vocês podem perceber, pelo que eu estou falando aqui. Uma revolta porque alguns militares sofreram chibatadas, né? Alguns militares negros, enfim. Então, a gente pensando nesse contexto também pós-abolição da escravidão. Tem a Guerra do Contestado, para a gente pensar também na expansão das ferrovias, né? É uma guerra que acontece aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, né? Que tentam desapropriar várias famílias para a construção da ferrovia e muitas outras, né? Mas essas eu acho importantes para a gente pensar tanto a vacina, essas disputas com o exército, as disputas ideológicas, econômicas que estavam acontecendo. E outro movimento importante para a gente pensar nisso também é o tenentismo, né? Que é um movimento liderado pelo Prestes, né? Que sai do Rio Grande do Sul e faz toda uma caminhada, né? Até o norte do Brasil, quase o Nordeste, se não me engano, e que depois vai ter outros, vai se desenvolver ao longo da Era Vargas, né? Então, aqui também é um momento importante para o movimento comunista do Brasil, né? Com o Prestes, é o primeiro momento que ele aparece, então é importante. E acho que é mais ou menos isso. Vou
E rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje para vocês. Era Vargas, pessoal. Então aqui tem um resuminho bem rápido, né? 1930, 1945. A gente tem esses 3 governos, né? Essa delimitação que a gente faz mais por didática que outra coisa, por uma opção bem burocrática, assim, essa divisão, né? Governo provisório, constitucional e o Estado Novo. Então vamos lá. Então, em 30, a gente tem a Revolução, ou o golpe, como vocês preferirem, né, de 30, dessa aliança liberal, chamada Aliança Liberal, né, que é essa aliança do Vargas com líderes políticos de Minas Gerais e do Paraíba, né, o João Pessoa, que disputam a eleição, perdem, e aí a gente tem que retomar lá a questão do voto do cabresto, né, e todas as irregularidades que as eleições tinham nesse período. E ele perde a eleição para o Washington Luiz, que era o candidato de São Paulo, e ele decide, né, tomar o poder à força, assim, não teve nenhuma luta, enfim, mas ele reúne vários, faz uma aliança bem grande e consegue tomar o poder, né, em 30. E aí começa o governo provisório, mais uma vez, mais um governo provisório, né, nesse curto período de tempo, em que se diz, bom, vou governar até organizar as coisas. Mas é um governo que acontece muitas coisas importantes, né? O Vargas já de primeira ele impõe a sua visão de administrador, de gestor, o que ele queria fazer enquanto político, né? Pelo país. É um período de centralização dos poderes, né? O Vargas começa a nomear interventores, né, para os estados. Isso depois a gente vai retomar. Tem a dissolução do Congresso e a anulação da Constituição, essa que eu comentei logo há pouco, né, de 1891. Faz uma forte aliança com a Igreja Católica, né? A gente tem a construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é um marco, né? E é um símbolo disso. E também o ensino religioso nas escolas, né? Tem o Conselho Nacional do Café, que é um momento bem importante, que o café estava passando por uma crise, e o Vargas acaba decidindo comprar uma parte da produção e queimar para não ter um impacto tão grande nos preços, né? Que é uma decisão que mostra, né, o quanto que o Vargas era um político intervencionista, né, na economia, porque se os preços do café baixassem, né, isso ia ter um impacto econômico muito maior do que ele comprando o café e queimando, né. Mas é um momento bem importante para a gente entender essa crise do café também. E tem a criação do Ministério do Trabalho e Indústria em 31, o Ministério da Educação e da Saúde em 30, o novo Código Eleitoral em 32, né, que expande os direitos eleitorais para as mulheres também, é um momento bem importante das lutas do feminismo, das feministas no Brasil também. E aí a gente chega na Revolução Constitucionalista de 1932, que é um momento em que principalmente os paulistas se revoltam com a nomeação, né, de um interventor, a morte de alguns estudantes que estavam protestando contra isso, e isso acaba gerando já tinha, né, mas é um estopim, assim, para acabar com o governo provisório e, de fato, fazer, pedindo, né, que a população pedindo que legalizasse de alguma forma a situação, né, da presidência, enfim. E aí a gente entra no governo constitucional, de 34 a 37, né, em que o Vargas promulga uma nova Constituição, a terceira, né, Constituição do nosso país, terceira de 7, em 14 de julho de 34, né. Nessa Constituição também se organiza essa questão da presidência, né, o Vargas acaba sendo eleito indiretamente, então ele permanece no poder. E a gente tem nesse governo, então, a criação da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, que são bem importantes, né? Antes se julgava tudo junto, agora tu tem essa divisão. E o surgimento de grupos políticos, né? A ANL, Aliança Nacional Libertadora, que é a principal figura do Prestes, né? O Prestes passa um tempo fora do Brasil, retorna com as ideias comunistas dele, enfim. E a Aliança Integral, eu tinha que ter botado o nome todo. Bom, mas são os integralistas, tá, gente? Que são esse grupo liderado pelo Plínio Salgado, que tem um tom bem fascista, digamos assim. Eles seguem ideias bem
fascistas. Então, são dois grupos bem contrários, que já mostra também um pouco dessa efervescência política que estava despontando, assim, nesse momento. Aí, em 1935, a gente tem a Intentona Comunista, que é uma revolta, né, acho que podemos chamar de revolta, né, dos aliados do Prestes, enfim. O Prestes acaba preso, a esposa dele, que é Olga Benário, que a gente sabe, né, foi enviada para a Alemanha, ela era judia, acabou morrendo num campo de concentração, então é bem importante, e também porque, a partir desse evento, o Vargas passa a implantar a ideia de uma ameaça comunista, né? Então, ele cria o Plano COI, que era um plano para combater o comunismo no Brasil, né? Justificando que esse evento seria preocupante, que não poderia deixar se repetir ou aumentar, enfim, sendo que, na verdade, não foi tudo isso, né? E também ele cria a Lei de Segurança Nacional, que a gente já tem aqui algumas indícios do que viria a ser logo em seguida, e aí já passo para o próximo slide, o Estado Novo, né, que é uma ditadura do Vargas, né, então com essa desculpa da intentona comunista e do medo do comunismo, ele implanta uma ditadura. E aí, em 1937, a gente tem uma nova Constituição, a quarta. Vocês percebem como muitas constituições nesse período, né? Ele é uma constituição que possui muitas tendências fascistas, inclusive ela é conhecida como polaca, né, em referência à Polônia, né, que estava vivendo nesse momento lá o Hitler, enfim, todas as questões da Segunda Guerra Mundial. Nessa Constituição se cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o departamento responsável, né, pela censura no Brasil, criado em 1939, que também é importante para a gente pensar que não é só lá na ditadura civil, militar, né, que vai ter esses aparelhos, eles já vêm desde essa época do Vargas. Também é um momento de forte incentivo da industrialização brasileira, né, que chamavam de indústrias de base, então a criação da Vale do Rio Doce, por exemplo, né, o Vargas continua sendo um estadista, então ele cria muitas empresas públicas, né, até caiu no Enem sobre o IBGE, também é nesse período que se cria o IBGE, acho que é de energia elétrica também, então é um momento de organização, assim, das empresas públicas, de organização e criação, né, de empresas públicas e dos tesouros do Brasil. Então, como eu comentei agora há pouco, né, tem essa questão da Segunda Guerra Mundial, que é contemporânea, essa época que a gente está falando no Brasil, né, e aí, em 1942, o Brasil envia tropas para a Itália, né? E se alinha, por fim, aos aliados, né? Lembrando que a gente tinha os aliados e o eixo, né? Então, o Brasil se alia ali com os Estados Unidos e Inglaterra, que é um passo importante, porque antes disso ainda estava meio indefinido, né? Para que lado o Brasil ia ficar. Como a gente viu, tinha uma Constituição com tendências fascistas, né? Então, não se sabia, mas em 42 isso se define. Outra questão importante, em 43, a criação da CLT, né? Lembrando desse lado do Vargas, de sempre comemorar o 1º de maio com alguma questão, assim, importante para os trabalhadores, né? Muitas conquistas nessa época, além da CLT, definição, né, da jornada, férias, tudo isso. Bom, aí em 45 a gente tem o retorno dos partidos políticos que tinham sido proibidos de existir, né, lá em 37, quando começa o Estado Novo. Tem o movimento queremista, que é um movimento que pede a permanência do Vargas, porque nesse período ele já está um pouco instável, né, porque ele manda as tropas do Brasil para combater uma ditadura, sendo que no próprio país se viu uma ditadura, né, então a população começa a não tá muito feliz, assim, com essa ideia. Então, ele cria, junto lá com seus órgãos todos de propaganda, enfim, um movimento queremista para mostrar o que a população queria que ele ficasse. E provavelmente a população queria que ele ficasse porque ele concedeu muitas coisas importantes, né? E aí, em outubro de 45, o Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, que é o próximo presidente, grandes líderes militares, promovem o golpe no Vargas, e aí acaba o Estado Novo, e a gente já pode começar o próximo período com o Prof. Bruno.